Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também para você aí de casa. Que Deus te abençoe neste dia de hoje. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para você. E eu sei que você vai encontrar porque você tem buscado a palavra de Deus, você tem feito as suas orações e também louvado o nome do Senhor. Então, nesse dia de hoje, se prepare porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, na minha e na nossa aqui também, né? E para ter garantia desse propósito a cumprir na sua vida e na minha, nós vamos fazer uma oração agora. E eu te convido a fazer parte dessa oração. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, que ela nunca falha em nossa vida, Pai. E nós convidamos o Senhor para fazer parte do nosso dia de hoje sempre, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, conduzir os nossos passos, as nossas intenções, as nossas emoções possam ser ajustadas pelo Senhor, que o Senhor possa abençoar também as pessoas que têm acompanhado esse vídeo aqui. Eu sei que todos nós temos carência de tantas coisas e eu sei que só o Senhor pode suprir e nós pedimos que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades neste dia, Pai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e eu sei que nós temos segurança a nos entregarmos em Tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E como nós somos uma família de Deus, todos nós vamos juntos para o lar celestial, caminhando juntos. E com essa intenção nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 166, Caminhando. Amém. E que bom que o Senhor Jesus preparou esse caminho para nós andarmos nele, né? E para firmar os nossos passos, temos que guardar a palavra do Senhor em nosso coração. E nós vamos continuar recitando o nosso verso, que está lá em 2 Coríntios, do 4, do verso 17 e o 18. E no 3 nós vamos começar. 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas das que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e fique com o estudo agora. Bom dia! Que bom que nós vamos estudar juntos mais uma vez. E eu quero que você pegue a sua Bíblia bem rápido para nós estudarmos e aproveitarmos o momentinho que temos. Nós estudamos hoje Jó, capítulo 32 e o capítulo 33. E também estudamos uma parábola que combina muito com o que nós estudamos em Jó. A parábola do joio. E está lá em Mateus 13, do verso 24 ao 30. E lemos também, quantas coisas, né? A parábola de Jesus, capítulo 4, Por que existe o mal? E eu quero que você analise junto comigo esse discurso que nós estamos vendo aí no livro de Jó. Os amigos de Jó estavam constantemente acusando Jó, dizendo assim: não, Jó, esse sofrimento todo que você está passando é porque você pecou. E Jó disse: eu não pequei. Eu não sei porque eu estou sofrendo. Deus se levantou contra mim, porque eu não fiz nada. E os amigos de Jó estavam nessa discussão. Só que no capítulo 32 entra um personagem que ainda não tinha aparecido. Eliú. Eliú era o mais jovem do grupo e ele disse: fiquei calado até agora, porque eu estava esperando ouvir a voz da experiência. Mas percebi que a experiência não está com os idosos, não está com de mais idade. A sabedoria não está contida ali. A sabedoria vem do Todo-Poderoso. E eu quero pensar numa coisa muito interessante com você, que nós já vamos linkar com a parábola de hoje. Você tem condição de julgar, analisar uma situação e bater o martelo? E dizer assim: não, é isso daqui. Para pensar um pouco. Os amigos de Jó julgaram a situação de Jó e disseram: não, é isso. E ficaram ali no pé de Jó, insistindo que era aquilo, como se eles tivessem certo e Jó não tivesse nada certo. E olha só que coisa séria é nós analisarmos e condenarmos e criticarmos sem termos a visão completa de uma situação. Porque eu quero que vocês pensem: quem tinha dito que Jó era íntegro e reto? No capítulo 1 nós vemos Deus falando isso. Ele fala isso para Satanás: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, que teme a mim e se desvia do mal. Quem tinha dito diante de todo o universo que Jó era íntegro? Deus. Mas os amigos de Jó diziam o contrário. E eles diziam a mesma coisa que Satanás havia dito no céu. Porque Satanás disse assim: é claro que ele age assim, porque ele está interessado no que o Senhor dá a ele. Se você tirar tudo que o Senhor tem dado, ele vai te blasfemar. Ele acusou Jó de ser interesseiro. E os amigos de Jó estavam acusando Jó exatamente disso: você tem pecado, você está errado. E como é sério nós falarmos daquilo que não sabemos, criticarmos e condenarmos aquilo que não conhecemos em sua totalidade. E é exatamente isso que nós vamos analisar na parábola de hoje. Porque ainda que Eliú tenha tentado amaciar a situação, ele também não soube exatamente dizer o que estava acontecendo com Jó. Nem o pobre de Jó sabia dizer.
Mas Deus sabia de todas as coisas e nós temos que entender isso. Deus sabe de todas as coisas. E nós temos que buscar sabedoria e discernimento do céu. E a parábola de hoje diz exatamente disso. Diz aqui em Mateus 13 que Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Nós temos muitas lições para aprender dessa parábola. Aqui relata um campo. E aqui no livro vai dizer para a gente que a interpretação desse campo é o mundo. O campo significa o mundo. De maneira mais específica, significa a igreja de Cristo na terra. Aonde que é a igreja? O campo é a igreja. E olha que interessante a gente pensar. O trigo cresce aonde? No campo? Cresce no campo. Do mesmo jeito, o trigo, os filhos de Deus, tem que crescer aonde? Dentro da igreja, porque campo é a igreja de Cristo na terra. Então nós temos que já analisar uma coisa. Quantas pessoas hoje têm deixado de ir à igreja? Talvez você seja um, meu amigo, que está aí sentado. Talvez você seja daquele que tem dito assim: eu vou assistir aqui o culto mesmo, aqui de casa, eles transmitem ao vivo, é a mesma coisa. Não é isso o plano de Deus para você. O plano de Deus é que o trigo cresça no campo, é que o trigo cresça dentro da igreja, que ele amadureça, que ele produza frutos dentro da igreja. Então não perca a sua oportunidade de estar junto com os seus irmãos, louvando ao Senhor. E olha só que interessante, aqui diz que o que semeia a boa semente é Jesus Cristo, Filho do homem. E a boa semente que Cristo semeia, que é o trigo, são os filhos de Deus, aqueles que foram regenerados pelo poder da palavra de Deus. Agora, existe o inimigo. E o inimigo é quem? Satanás, obviamente. E Satanás é aquele que semeia o joio. E o joio são os filhos do diabo. Como assim? Quer dizer que o diabo tem filho? Sim, o diabo tem filho. E aí você pode parar para pensar, mas e aquela história de que todo mundo é filho de Deus? Essa história ela não é tão verdadeira assim. Deus, ele criou a todos nós. Somos todos criaturas de Deus. Mas são as nossas atitudes que vão dizer quem é o nosso Pai. E isso é bíblico. Se você for lá para 1 João, capítulo 3, o verso 10, diz aqui que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E o próprio Cristo, ao se referir aos fariseus lá em João 8, verso 44, ele diz para os fariseus: vós sois filhos do diabo, porque vocês amam a mentira, vocês amam o que é errado, vocês são filhos do diabo. Então as nossas atitudes vão dizer de quem nós somos filhos. Todos fomos feitos por Deus, mas a nossa paternidade, ela vai ser condicionada da maneira como nós vivemos. E isso é muito sério de se pensar. Então nós vemos aqui que dentro da igreja, Cristo semeou a boa semente, que são os filhos da luz, os filhos que vieram da palavra de Deus, e o diabo semeou dentro da igreja os filhos dele. E isso está escrito aqui no Parábolas de Jesus. Eu quero que você pegue aí no seu livro o parágrafo que começa: no Oriente, os homens vingavam-se muitas vezes do inimigo, espalhando sementes de qualquer erva daninha, muito semelhante ao trigo, em crescimento em seu campo recém-semeado. Crescendo com o trigo, prejudicava a colheita e causava fadigas e prejuízos no proprietário do campo. Assim Satanás, induzido por sua inimizade a Cristo, espalha a má semente entre o bom trigo do reino. Quem espalha? Satanás. Não são os anjos, não é Deus. Quem que coloca essa má semente dentro da igreja? Satanás. Ele coloca os filhos dele dentro da igreja também. Olha como é sério isso. O fruto de sua semeadura atribui ele ao Filho de Deus, introduzindo na igreja aqueles que levam o nome de Deus, conquanto lhe neguem o caráter, faz o maligno que Deus seja desonrado, a obra da salvação mal representada e almas postas em perigo. Nós lemos no Desejado de Todas as Nações que ao Jesus chamar os 12, ele não chamou Judas.
Ele não chamou Judas. Judas que se colocou no meio e se enfiou lá na situação e Jesus não o repeliu. Mas ele também não o chamou. Você entende a seriedade disso? Então, nós temos que parar para analisar essas coisas. Só que muitas pessoas usam essa situação para sair da igreja. Muitas pessoas incomodadas com o irmão A, irmão B, com o ancião, com não sei quem, com o diácono, com não sei mais quem. E aí eles usam isso como desculpa para sair da igreja. E eu quero dizer para você que ao você sair da igreja por causa das pessoas, você está fazendo a vontade de Satanás. Porque Satanás, ele semeia o joio justamente para prejudicar a colheita. Se você sai da igreja por causa das pessoas, você está fazendo a vontade de Satanás. É ele que quer te desanimar, fazer você desistir, e você não pode fazer isso. Você tem que estar no campo para aquecer como um trigo. E olha, aqui continua dizendo pra gente uma coisa muito interessante. Porque aqui no verso 28 do capítulo 13 de Mateus, surge a seguinte situação. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, porque os servos ficam pasmos, ele fala: mas Senhor, o Senhor não só semeou boa semente? De onde veio esse trigo? Aí ele fala assim: foi o inimigo que fez isso. Aí os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha só, a pergunta dos servos: quer que a gente arranque esse joio todinho? A gente joga ele todo fora. Você já sentiu vontade disso? Seja honesto com você. Você já teve vontade de dizer assim: ai, se o irmão tal não estivesse na igreja, a igreja ia ser melhor. Como o nosso coração é terrível. Nosso coração é muito ruim. Só que olha a resposta do dono do campo. Ele, porém, lhes disse: não. Verso 29 que eu estou lendo. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deus, ele é muito sábio. Porque ele sabe que nós temos um juízo muito pouco para analisar uma situação, para julgar uma situação. E isso é o que está aqui no parágrafo que começa: Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. Aqueles que estão em pecado aberto, que não querem se arrepender, não querem mudar de conduta, esses obviamente precisam ser desligados da igreja. E Cristo deixou isso como orientação. Mas ele não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres, sobre julgar pessoas e motivos. Ele não nos colocou essa responsabilidade. Por quê? Conhece demasiado bem nossa natureza para que nos delegasse essa obra. Ele sabe que o nosso coração é ruim. Por isso que ele não nos deu esse direito de julgar a ninguém, nem de criticar, nem desconfiar de seus motivos. Olha a seriedade que é isso. Se tentássemos desraigar da igreja os que supomos serem cristãos espúrios, certamente cometeríamos erros. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo para si. Percebe a seriedade disso? Pessoas que a gente analisa e fala assim: ah, esse irmão aí não tem mais jeito. Você já ouviu essa frase? Ou você já falou? Saiba que essa frase não veio do céu. Porque você não sabe se ele realmente não tem mais jeito. Só quem sabe disso é Deus. E muitos daqueles que a gente considera como, não, esse daqui não tem como, não tem condição, são justamente esses que Cristo está atraindo. Você não sabe. Exatamente como era a história dos amigos de Jó. Eles não sabiam, eles não entendiam, falavam do que não conheciam. Se devêssemos proceder com essas almas segundo o nosso parecer imperfeito, o nosso parecer imperfeito, o nosso juízo é imperfeito, extinguir-se-ia talvez sua última esperança. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Muitos que se julgam, acham que são cristãos, serão achados em faltas. Em falta, haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos suponham que lá não entrariam. As surpresas que o céu nos reserva, né? Você por aqui. Sim, eu. Nossa, mas nunca que eu pensei que você pudesse vir para cá.
Surpresas nós teremos no céu. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa. E quando que é a ceifa? A colheita. É o fim do tempo da graça. Essa é uma das razões porque Cristo não nos delegou essa obra tão solene de arrancar o joio. Por quê? Porque a gente não sabe julgar, a gente não tem capacidade de julgar corretamente. Nós temos um parecer imperfeito e a gente pode errar e errar muito. Inclusive com a gente mesmo, a gente pensa que a gente é trigo, né? Mas você não sabe, se você for joio. Imagina a seriedade que é isso. Mas uma outra razão é que o trigo e o joio crescem entrelaçados. E pode acontecer que quando você arranque o trigo, quando você arranque o joio, o que vai sair junto? O trigo. E não é assim? Quantos falsos cristãos entram dentro de uma igreja, criam familiaridade, simpatia com os membros e acabam arrastando esses membros com doutrinas completamente heréticas e arrastam, levam junto. Você quer tirar o joio e aí você acaba e um monte de trigo vai junto. Sai atrás do joio. Consegue entender a seriedade disso? Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao pensarmos sobre isso. E uma coisa que eu quero analisar com você é, às vezes você se sente o bom trigo, não é isso? Mas quais são os sentimentos que brotam no seu coração em relação às dificuldades que você pode ter com alguns irmãos dentro da igreja? Como é que é o teu coração em relação aos teus irmãos quando você tem um problema? Porque todos nós somos imperfeitos e a gente às vezes acaba entrando em situações meio chatas, meio ruins, né? Com alguns semelhantes. Como é que é o teu coração? Por que eu estou te perguntando isso? Porque na Idade Média, a Igreja Romana, a Igreja Católica, o que ela fazia com aqueles que não concordavam com ela? O que ela fazia com os tais hereges? Ela perseguia, ela judiava, ela matava. E eu quero dizer para você que esse não é o método de Cristo. Eu quero dizer para você que essas atitudes de raiva, discórdia, dissensão, não é inspirada pelo Espírito de Cristo. Aqui diz claramente que esse tipo de atitude, esses atos, são inspirados pelo espírito de Satanás. E esse é o método de Satanás para submeter o mundo ao seu domínio. Por isso que você tem que analisar. Se você tem alguma dificuldade com algum irmão dentro da sua igreja, você tem que analisar quais são os sentimentos que você tem em relação a esse irmão. É o desejo de salvar e ajudá-lo? Ou é somente o desejo de acusar e dizer que ele não presta e ver só os defeitos dele e querer que ele sumisse da igreja? E qual é os sentimentos que brotam no seu coração? Porque esses são os sentimentos inspirados por quem? Por Satanás. E qual é então o sentimento de Cristo? Olha como foi que Jesus lidou com Lúcifer no céu. Como foi que Cristo lidou com Lúcifer no céu? Ele o matou de maneira imediata? Ele o destruiu? Não. Por amor ao trigo. Por amor ao trigo. E olha só, o parágrafo que fala sobre isso termina fazendo uma pergunta muito interessante. E não seremos tão clementes para com os nossos semelhantes como o Senhor do céu e da terra o é para com Satanás? Cristo foi clemente ao lidar com a situação de Satanás. E nós não conseguimos ser clementes com o nosso irmão do lado. Consegue entender a seriedade disso? Como foi que Cristo tratou a Judas, aquele que o traiu? A que viestes, amigo? Até o último instante, Cristo lutou pela vida de Judas. Mesmo sabendo que Judas o trairia. Cristo lavou os pés de Judas para que conseguisse atraí-lo. Consegue entender? Esse é o Espírito de Cristo, porque o desejo do Redentor é não perder uma única alma. Você tem isso no teu coração? É esse o teu espírito?
É isso que está dentro de você? Ou você tem raiva e briga e queria que o irmão saísse da igreja e não vai mais para a igreja porque o irmão está lá? Qual é o espírito que move o teu coração? Quem é que te domina? E diante dessa situação de trigo e joio, não cabe a nós dizer quem é joio e nem quem é trigo. Mas cabe a nós essa obra. O parágrafo que começa: na parábola de Cristo, não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Eu tenho que desconfiar de mim. Eu tenho que analisar a mim mesma. E perguntar: Senhor, não me deixa ter. Senhor, nos ajude. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. E eu quero que você analise em nome de Deus. Você se ligou a Cristo ou você se ligou unicamente a uma igreja? Você é ligado a Cristo. Se você é ligado a Cristo, o teu coração brotará esses sentimentos que havia no coração de Cristo. Um coração clemente. Um coração que luta pelo perdido, que vai atrás até o último instante. Você terá esse coração. E se lhe falta esse espírito, vamos orar por isso. Porque ao fim de tudo, o nosso destino será decidido pelo nosso caráter. E qual o caráter que você tem desenvolvido? O caráter de Cristo ou o caráter de Satanás? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que mais uma vez Ele estenda a graça dEle sobre nós e nos dê esse coração semelhante ao de Cristo para lutarmos por aqueles que precisam de ajuda. Eu quero orar com você. Nós vamos orar e pedir a Deus a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Querido Deus e nosso Pai, é do teu desejo, Senhor, não perder uma única alma que possa se salvar. Senhor, inspira o nosso coração com esse mesmo desejo. Coloca em nós, Senhor Deus, a mesma vibração que há no céu, de buscar, de lutar por aquele que está errado. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo para que venhamos errar menos com as pessoas, errar menos com os outros. Nos ajude, Pai, a nunca termos a posição de criticar, condenar, acusar, julgar. Tudo isso não nos pertence, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma mão estendida de misericórdia para todos aqueles que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Que sério isso que nós estudamos, não? Eu quero que você ore a Deus e medite nisso durante este dia. Que o Senhor Deus te abençoe.